Vamos lá, vamos falar do tema que dá título à live de hoje. Foi inspirado na coluna do Luciano Trigo na Gazeta do Povo hoje, Dois Bodes, né? Ele faz um resgate histórico e bíblico de dois conceitos muito interessantes, que são o do bode expiatório, que você pegava um bode para sacrificar aos deuses e soltava um outro bode para que ele fosse morto e pagasse os pecados no nosso lugar, né, no lugar da humanidade. Nesse conceito, Jesus Cristo, diz Luciano Trigo, seria o grande bode expiatório, né, aquele que assumiu os nossos pecados para nos salvar. Então, o bode expiatório é a transferência de culpa, de responsabilidade. Apesar do que, parênteses, mas o cristianismo não oferece essa saída fácil, não. Tá? Jesus morreu para nos salvar, mas você não está automaticamente perdoado, isentado de responsabilidade. Não é assim que funciona o cristianismo. Se alguém está te vendendo o cristianismo embalado dessa forma, é picareta. E o outro conceito de bode é o bode na sala, que você coloca, a história reza a lenda, né? O sábio recomendou que o sujeito colocasse a família que estava desabando, brigando, faltando tudo, falou, bota um bode na sala. E o cara, escutou o conselho, né? Botou e só piorava. Uma semana depois, sei lá, ele vai atrás do sábio novamente e falou, seu conselho é um lixo, tudo piorou. Tira o bode. E aí ele vai lá e tira o bode e tudo melhora. A família vive em paz e consegue ter alguma tranquilidade. Então, a moral da história é muito evidente, né? Você, às vezes, cria um problema novo que nem existia antes, dá uma hiperdimensão, porque é um problema enorme, para quando você eliminar esse pseudo-problema que nem existia até ontem, você se sentir alguém que solucionou os males do mundo. E aí você começa a encarar com mais tolerância, você começa a achar mais palatável os problemas que você tinha até então, até ontem, e que eram todos os seus problemas. Então você não mudou nada em termos concretos, mas você tem uma sensação de que se livrou de um grande problema, porque você criou um novo e eliminou esse novo problema. Então, o Trigo trata desses dois bodes, né? Se a expressão bode expiatório atravessou os séculos e sobrevive até hoje, é porque o impulso de atribuir a outrem a responsabilidade pelos nossos infortúnios, derrotas e fracassos faz parte da natureza humana. E, de fato, eu li um livro muito legal chamado Scapegoat, né, o bode expiatório. Eu já resenhei esse livro, vou resgatar e mandar para os meus apoiadores na comunidade Locals assim que acabar a live, porque é um resumo bem legal disso. E na política as coisas não são boas ou ruins em termos absolutos. Essa avaliação vai depender sempre de uma comparação, ainda que tácita, entre alternativas reais, à mão. E é daí que surge a ideia do bode na sala, né? Muito da estratégia política consiste em você pintar um quadro com cores mais favoráveis a você em relação a um bode que você criou e colocou na sala, né? Então, encontrar os dois bodes não é tarefa difícil para um governo. Sempre haverá quem sirva de bode expiatório, de preferência o governo que passou, como sempre haverá alguém ou algum tema que se preste ao papel de bode na sala, ou cortina de fumaça, para usar outra metáfora. Pode dar certo, mas por quanto tempo? Um governo mais empenhado em encontrar bodes do que resolver problemas reais e entregar resultados, ele pode até conseguir se safar, mas é de maneira temporária. E esse é o chamado do Trigo em relação ao PT, né? Obviamente, este governo está muito empenhado em ficar vivendo de governo Bolsonaro, o governo Lula e a mídia, que são sinônimos hoje em dia, e muito empenhado também em criar cortinas de fumaça, os bodes na sala, a independência do Banco Central e tudo mais. Por quê? Dessa maneira ele se livra de ter que lidar com problemas concretos deste governo e do país.
Isso vai dar certo? Não. Até porque, como diz o Trigo, o risco é que em algum tempo o povo todo comece a encarar o próprio governo incompetente como o bode na sala. Veja, Lula precisa de um bode expiatório, porque ele é ladrão incompetente. E ele precisa do Bolsonaro para viver. Além disso, o Lula precisa colocar esses bodes na sala, para depois a gente achar que ele nem é tão ruim assim, afinal de contas não viramos Venezuela, né? Só que o problema dessa estratégia é que cada vez mais o brasileiro vai olhar para o Lula como ele sendo o bode na sala. E aí a gente vai começar a achar mais palatável o Alckmin. Aliás, essa era a estratégia, acredito eu, do sistema, que tentou de tudo para criar um terceiro nome aí, uma terceira via, que era um tucanopetista mais cheirosinho, com terno Armani, né? Sem o Dirceu e sem ter estado com corrupção, e não conseguiu. E aí foi com o Lula mesmo, mas foi com o selo de moderação, ajudado pela imprensa, e com a garantia, o seguro, que era o Alckmin ali do lado. E aí agora as pessoas estão achando tão ruim tudo, que o Lula passa a ser o bode na sala. E se tirar o Lula, a gente começa até a achar o Brasil cheiroso. Mesmo com o Renan Calheiros, que vai estar sempre lá, porque ele é o Munha, né? O eterno, e por aí vai. Então, essa é a estratégia do sistema. O Lula tem que tomar cuidado, porque ele está tentando usar essa estratégia, e talvez ele não tenha se dado conta que ele é o bode na sala do sistema. E já já o sistema dá um peteleco, se livra dele, e a gente vai achar tudo muito mais cheiroso. Até porque, cá entre nós, é difícil ser mais fétido do que o PT. A gestão do Lula já está assinando contratos milionários com o cartel do asfalto. É preciso ser profeta para saber onde isso vai dar? Ou não? O governo Lula assinou um contrato milionário com as empreiteiras suspeitas num valor de 650 milhões de reais. Voltando ao de sempre, Lula e o PT, eles não representam um projeto de nação, e sim um projeto de poder. Para quê? Para divisão do butim, para pilhagem da coisa pública. Eles não têm aliados, eles têm comparsas. Comparsas esses que estão muito interessados na grana, na verba pública. E o Congresso está negociando com o Lula agora um valor recorde para gastar em emendas parlamentares, lembrando, claro, que as tais emendas do relator substituíram o quê? O orçamento secreto. Então, veja que a imprensa trata com normalidade esse escândalo que até dezembro era motivo de denunciar o Bolsonaro como muito pior do que o Mensalão. Olha a cara de pau das Daniela Limas, Amandas Klein, Miriam Leitão da vida que ocupam nossas redações. Não é preciso ser nenhum profeta para saber que as mudanças todas na Petrobras vão destruir uma empresa que agora é bem sucedida. E para quê? Para sobrar dinheiro, não no caixa da empresa, mas na turma que está de olho na pilhagem da estatal. Veja como é que são as prioridades dessa turma. O governo prepara um decreto para a nova lei da Rouanet para zerar a fila de projetos, porque não pode ter fila de artista engajado. Lembrando que a lei Rouanet não só tem pouca transparência, os bilhões e bilhões da lei Rouanet, como o grosso do dinheiro atende a poucos e estabelecidos artistas engajados. Por outro lado, a fila do INSS não se resolve do dia para a noite, diz o ministro da Previdência, cada um com as suas prioridades. E aí, a gente vai olhar para o Senado para ver esse bando de fisiológico, para não usar um termo mais coloquial, popular, são prostitutos. Se você é do centrão fisiológico, significa que você vai com qualquer um que coça a carteira, né? E agora, nós temos que aturar o Senado fazendo campanha de que só é crime se estiver na lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia comunicação legal. O que eu tenho a dizer sobre isso? Nada. Não vou discordar de uma vírgula. É a lei.
vou achar graça, não muito, porque eu sei que nesse picadeiro o palhaço sou eu, e literalmente, porque eu estou com minhas contas bancárias congeladas, meu passaporte cancelado e censurado sem nenhum crime, sem ter cometido nada parecido com crime. Por quê? Porque no Brasil não há lei. Então o Senado está certo em falar isso, mas é uma piada de mau gosto, é um escárnio. Este Senado Federal escrever isso como se não fosse ele, este Senado, sob o comando de Pacheco, o maior cúmplice desse estado de arbítrio, de abuso das leis.